Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos iniciar aqui a leitura da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui as revelações, né? A abadesa, a monja Maria Cecília Abade, né? Então vai falar da vida íntima de nosso Senhor, né? Do interior, a vida íntima é o interior de Jesus, o que acontecia no seu interior, tá? Então vamos começar aqui no primeiro tomo. Esta edição é dedicada àquela que é nossa intercessora perante o Pai e o Filho, Maria, Mãe de Deus, corredentora do gênero humano. Introdução da serva de Deus. Devendo começar a escrever uma obra, inteiramente sem saber como, confesso ter experimentado grande repugnância. Contudo, obrigada pela ordem da santa obediência, pus mãos à obra. Mas meus receios são muito grandes, porque conheço a mim mesma, com toda a sinceridade de alma, declaro ser a mais vil, indigna e abjeta criatura que se encontra na terra. Se meus escritos forem alguma coisa verdadeiramente de Deus, participação de sua divina bondade, o que eu não quero julgar de modo algum, e somente me confio ao juízo do meu diretor e de qualquer pessoa que lê esta obra. Admire-se a divina providência que se dignou fazer mais destacada a sua misericórdia, sua infinita bondade e condescendência ao comunicar-se à pessoa mais vil e indigna que se encontra sobre a terra. A saber, a mim, pecadora muito grande, totalmente incapaz das graças divinas e dos favores do esposo celeste, completamente ignorante de todas as coisas. Efetivamente, confesso ser um canal de argila muito vil, pelo qual a divina benevolência se compraz em fazer correr as águas salutares de suas divinas graças e de sua celeste doutrina. Se não obstante, como disse, for assim, porque eu, por minha indignidade, não sou induzida a crê-lo, a não ser com muita dificuldade e grande temor. Mas me tranquilizo por causa da obediência àquele que me dirige e entrego-me inteiramente às mãos daquele Deus que levanta o pobre do pó e do esterco tira e feliz. Confesso, no entanto, que ao ouvir a voz do esposo Jesus, que de modo suave se digna falar ao meu coração, experimento todos aqueles efeitos que a divina graça costuma operar em semelhantes casos na alma. Todavia, estou sempre preocupada com o temor de estar enganada. E este temor me é uma cruz, uma defesa, a fim de que a torrente das consolações não chegue a inundar minha alma.
Sem dúvida, isto aconteceria se eu perdesse o temor de que falei e se reconhecesse em mim qualquer mérito diante do Altíssimo ou ainda algumas virtudes. Mas encontrando-me totalmente desprovida e cheia só de misérias e pecados, não posso deixar de temer e duvidar continuamente. Isto, no entanto, não me impede de seguir a obediência e de dar crédito à voz do dileto e amado esposo. Digo, portanto, a quem lê esta obra, se para minha confusão chegar por acaso a outras mãos, acreditar com certeza que a matéria foi escrita só por mim, porém foi todo ouvido e ditada pela voz interior de um modo admirável e particular. Entrego-me, porém, como afirmei acima, ao juízo de quem lê, enquanto declaro escrever só por obediência. Isto me tranquiliza, deixando que os outros julguem aquilo que provém de mim mesma e o conteúdo de meus escritos. Qualquer pessoa que lê esta obra, peça ao Altíssimo que perdoe meus pecados, me assista, ilumine e conceda a graça de corresponder às suas misericórdias, e não permita que me venha a suceder o que acontece com os canais de lenha, que após serem consumidos pela corrente de águas, são lançadas ao fogo para arderem. Assim eu, depois de ter recebido e escrito tantas doutrinas salutares, não seja consumida pela negligência, tibieza e soberba. Livre-me, Deus, por sua infinita piedade. Amém. Prólogo de Jesus. Duas são as vidas que tem o homem sobre a terra, isto é, uma é a exterior, a vida ativa, e a outra é a interior, a contemplativa. Uma é manifestada a todos, a outra apenas a mim. Estas duas vidas, no entanto, são tão unidas que, quando bem conjugadas, uma não impede o exercício da outra. E quando o viver, seja de uma ou de outra, é dirigido para minha maior glória, são de tal maneira unidas que qualquer pessoa pode conhecer, pela perfeição de uma, a sublimidade da outra. De fato, percebereis nesta obra de vida interior como se lhe coaduna também a exterior, ainda que minha vida exterior fosse desdenhada pelos ímpios, era aplaudida e admirada pelos justos e agradava muito ao meu Pai eterno, como efetivamente testemunhou no Jordão e no Tabor com as palavras: este é meu filho amado, no qual ponho as minhas complacências. Mateus 3,17. Não te admires, amadíssima esposa, se eu, antes de te manifestar qual foi minha vida interior, explico-te o modo como vive cada homem na terra. Isto é, vida interior e exterior, a fim de que estejas bem persuadida e escrevas com segurança tudo aquilo que te ordeno e te confirma a obediência. E parecendo ser uma coisa tão difícil, verás não só ser uma coisa tão fácil, mas ainda sumamente consoladora e de proveito espiritual. Anima-te, pois, caríssima, não temas coisa alguma em contrário, pois tudo te manifestei com todo aquele amor que te tenho como minha esposa muito querida. Quero, no entanto, que correspondas a tal amor, procurando imitar-me em tudo o que no passado te manifestei e hei de manifestar ainda mais para o futuro. Nesta obra que juntamente quero que escrevas, a fim de se imprimir melhor em teu coração, como sucedia a Davi com a minha lei. A vossa lei tenho afixa em meu coração. Salmo 39:9. E dirás: quero ter a vossa vida em meio de meu coração, e poder imitá-la perfeitamente, e ser assim minha verdadeira e fiel esposa. Capítulo 1. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo no seio de Maria Santíssima até o nascimento. Encarnação no seio de Maria. Quando foi criada a alma que devia animar o corpo passível e mortal, logo me uni a ela com união perfeitíssima, de modo que a alma conheceu a divindade com todos os seus atributos. Conheceu a sua dignidade. Estando unida ao Verbo, adorou a Trindade e ainda submeteu-se aos decretos divinos.
com todo o conhecimento e plenitude das luzes e capacidade perfeita. Contentou-se com descer às vísceras da Virgem Maria e animar aquele corpúsculo que neste mesmo instante era formado no útero virginal por obra da terceira pessoa, isto é, do Espírito, oferta do Verbo encarnado. Logo que fui unido à natureza humana, eu, o Verbo encarnado, o Filho unigênito do Pai, ofereci-me a meu Pai, e ofereci-me para padecer e sofrer tudo que ele tivesse ordenado e que fosse do seu agrado. Não queria servir-me de minha divindade para abster-me de padecer, visto que, sendo bem-aventurado, não era sujeito a padecimento ou dor alguma, mas somente para conservar aquela vida natural e humana que assumira e que não teria jamais podido conservar-se entre tantas penas, se minha própria divindade não fosse a ela unida. Primeiras aflições. Quando minha alma unida ao Verbo desceu para habitar naquela estreiteza e animar aquele corpo, experimentei logo, no primeiro instante, toda aflição e tristeza que a uma pessoa de juízo perfeito e conhecimento causaria semelhante habitação e estreiteza. Estava, portanto, esposa caríssima, recluso como todas as outras crianças que estão privadas, então, do uso da razão. Mas eu, como Deus, tinha todo conhecimento, e minha alma experimentava aquelas angústias que costumam provocar semelhantes estreitezas. Primeiras pulsações do coração de Jesus. Unido àquela humanidade, adorei imediatamente meu Pai eterno e agradeci-lhe o benefício feito ao gênero humano, em dar-lhe a mim, seu Filho unigênito, em prol da redenção humana. Adorei-o e agradeci-lhe em nome de todas as criaturas racionais, das quais eu me declarei então irmão. Protestei, desde esse primeiro momento, que tudo que eu fizesse e sofresse em cada instante de minha vida, tudo intencionava fazer e sofrer por meus irmãos e suprir assim sua carência e sua negligência. Depois deste primeiro ato de adoração e ação de graças, pedi a meu eterno Pai uma graça particular para minha dileta mãe, para que lhe fosse acrescido cada vez que eu respirasse, enquanto morava em suas vísceras. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo no seio de Maria Santíssima até o nascimento. Encarnação no seio de Maria. Ai, perdão, eu li um pedaço aqui repetido de novo, porque tinha duas aqui repetidas aqui, tá? Peraí, que eu vou continuar. Que parou enquanto morava em suas vísceras. Um grau de graça a fim de remunerá-la nesta vida ao cêntuplo, pois aquela respiração me era subministrada pelo hálito de seu puríssimo coração. O Pai dignou-se satisfazer-me, e juntos informamos disto a minha dileta mãe, a fim de que ela se alegrasse mais e se regozijasse em dar-me abrigo a mim, seu dileto filho. Havendo condescendido meu Pai em conceder estes dons à minha mãe, eu unida a ela, isto é, minha alma com seu espírito, demos-lhes as devidas graças e agradeci-lhe também de parte de minha mãe, porque como Deus que sou, minhas ações de graças tinham mais valor e eram mais agradáveis a meu Pai. Aflições e alegrias. Senti, ó minha filha, naquela estreiteza uma indivisível angústia e ao mesmo tempo incomparável deleite, sabendo que estava fazendo a vontade de meu Pai e que habitava no seio de uma criatura que eu tanto amava, na qual encontrei todas as minhas delícias. Ofereci ao Pai a aflição que sofria naquela estreiteza em satisfação da liberdade, que contra seu querer haveriam de tomar tantos irmãos meus. Sofria por tantos deles que seriam encarcerados, restringidos, angustiados por meu amor,
e então prometia-lhes minha assistência e minha ajuda. Ofereci ainda a aflição que sofria por estar encarcerado naquele lugar a meu pai, em satisfação por tanta liberdade que toma as criaturas de andar vagando pelo mundo, entregando-se a passeios e divertimentos ilícitos que ofendem a meu pai. Ofereci ainda por aquelas religiosas e religiosos, porque bem sabia que encontraria muitos que, enfastiados pela clausura e estreiteza de suas regras, as abandonariam e até as vilipendiariam, e muitos as transgrediriam, por fatos ou desejos, suspirando por aquela vã e perniciosa liberdade que uma vez desprezaram tanto, mas depois almejavam e reclamavam por relaxamento do espírito e fervor perdido. Rogava a meu pai que, em virtude daquela minha aflição e angústia, se lhes mostrasse propício e pronto a perdoá-los, quando, reconhecendo o erro, quisessem voltar ao primeiro fervor e abraçar de novo a estreiteza da clausura e da observância regular. Ainda oferecia aquelas angústias e estreiteza por todos os delinquentes que, punidos pela justiça por causa de suas faltas, estariam nos cárceres, presos com estreiteza de recinto, e em lugares escuros. Pedia-lhe que, em virtude dessas minhas estreitezas, concedesse a cada um deles muitas graças para poderem suportar com paciência esse castigo, em desconto de seus delitos. Meu pai aceitou tudo e prometeu-me fazê-lo quando da parte deles não houvesse resistência às inspirações divinas, nem à sua santa graça, e expulsassem de seus corações obstinação e desejo de vingança contra os que justamente os puniam. Já via todas as criaturas que haviam existido, existiam agora e haveriam de existir até o fim do mundo. Via todas as suas ações e todas as suas obras, sejam externas, sejam internas. Via todos os pecados que haviam cometido, cometiam e iriam cometer até o fim do mundo. Via todas as suas imperfeições, defeitos, faltas, negligências e descuidos no serviço de Deus. Afligia-me por todos. Sentia a dor e oferecia ao Pai minha vida, com tudo que eu, naquela angústia e estreiteza, sofria. Valor infinito de suas aflições. Tu, minha esposa, acreditarias que minha vida no seio de Maria tivesse pouco mérito e pouco valor, porque faltavam esses padecimentos cruéis que sofreria no decurso de minha paixão? Não. Saiba, filha, que tinha tanto mérito e tanto valor uma só daquelas respirações angustiadas que eu tinha no útero virginal, que bastava para satisfazer pelas culpas, defeitos e faltas de todas as criaturas. E sabia que meu padecimento naquela estreiteza era tão grande que um só momento seria suficiente para resgatar mundos infinitos. Podes compreendê-lo em parte, pensando que, sendo eu Verbo eterno e Deus verdadeiro, não posso ser compreendido nem abrangido, e sendo os próprios céus estreitos para a habitação minha, reduzir-me a habitar, enquanto Deus e enquanto homem, em carne passível, no pequeno tugúrio de um ventre virginal, com toda a plenitude de conhecimento próprio de um Deus imortal e de um homem passível e mortal. Aflições dos sentidos. Possuindo, portanto, o perfeito uso da razão, enquanto homem, experimentava em todos os meus sentidos uma indizível aflição por estar naquele lugar estreito, sendo obrigada a tê-los todos privados de movimento e extensão. Assim, os olhos sempre fechados, os lábios em contínuo silêncio, as mãos e os pés sempre imóveis, sem movimento algum, e todo o corpo quase sempre na mesma posição. A aflição da mais grave que possa sofrer jamais quem tem perfeito conhecimento. É verdade que meu pai, para outros, acelerou o uso da razão no seio materno, como aconteceu com minha amada mãe. Mas ela foi isenta de sofrer a aflição que naquela estreiteza podiam sofrer seus sentidos.
Não houve, no entanto, esta exceção para mim, porque meu pai quis que eu sofresse todas as aflições que costumam causar à natureza humana semelhante angústia e estreiteza. Aflição da vista. Encontrando-me, portanto, em tão grande sofrimento, ofereci a meu pai a privação da vista, que muito me atormentava, em desconto de tantas culpas que todo gênero humano cometia pelo sentido dos olhos. Vi a esposa caríssima, quanta curiosidade, quantos excessos se cometem com este sentido. Senti a aflição e a dor por tantas ofensas feitas a meu pai pelo uso da vista, e deixava cair lágrimas de meus olhos. Embora fossem gotinhas diminutas, não obstante seu valor acompanhado do grande amor com que as derramei, era tão grande que bastava para satisfazer a divina justiça por todas essas culpas que com olhos cometeriam todas as criaturas. Derramei, no entanto, as lágrimas sem ruído, sem fazer movimento algum. Suplicava ainda a meu pai, se dignasse que, em virtude dessas minhas lágrimas inocentes, obtivessem o dom das lágrimas de compulsão os pecadores e pecadoras que o desejassem e pedissem. E o Pai me prometeu concedê-lo com toda a presteza a quem lhe o pedisse de coração sincero, como de fato efetuou inteiramente se realiza em tantos pecadores, e mesmo em muitas almas justas, que se tornaram dignas do dom das lágrimas, nos primeiros em desconto de suas culpas, nas segundas para merecerem maior glória e consolação na vida eterna, conforme afirmei aos meus discípulos ao dizer-lhes: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus 5:5. Pedi ainda a meu pai que, em virtude dessa aflição que experimentava pela privação da vista, se dignasse conceder muitas graças àqueles que, por meu amor, se mortificassem quanto a este sentido, privando-se de olhar coisas vãs e curiosas, e mesmo coisas lícitas, a fim de poderem fazê-lo com alma invicta, porque este sentido é muito difícil de mortificar-se, devido à fraqueza humana, sendo mister para isso graça particular. Porque a fraqueza humana sempre ambiciona e deseja ver coisas novas e curiosas. Pedi-lhe ainda desse força e virtude a todos os que deveriam ser privados da vista pelas indisposições naturais e por seus fins elevadíssimos, para que sofressem essa privação, resignando-se com a vontade e as disposições divinas. O Pai concedia tudo com grande amabilidade e presteza, prometendo-me para todos uma graça particular e assistência de Pai amoroso, como efetivamente o faz, e mostra-se verdadeiro Pai de misericórdia para os que, com amor de verdadeiros filhos, se recomendam a Ele. Sabe, esposa minha, que ao fazer eu estes pedidos a meu Pai, apresentava-se-me à mente todas as criaturas que iriam sofrer naquele sentido, a respeito do qual eu rogava e oferecia por elas os que sofrera. Assim, os que iriam chorar, os que iriam ficar privados da vista, os que deveriam mortificar-se por meio dos olhos, todos os tinha presentes e os contemplava um por um, e por eles rogava distintamente, segundo suas necessidades. Com amor de irmão amava-os e implorava por eles a divina graça. Vi ainda em minha sabedoria infinita todos aqueles miseráveis que, pelo uso do sentido da vista, iriam ofender muito a meu Pai, e que, por sua dureza e obstinação, não haveriam querido jamais emendar-se. Para eles, não podia obter as graças que obtinha para os outros, porque não queriam aceitar as divinas inspirações e a graça divina. Mirava-os cheio de compaixão e suplicava ao meu Pai que, se não quisessem eles se prevalecer de sua misericórdia e de seus méritos, ao menos não os castigasses com todo o rigor da justiça, como havia feito antes a muitos que, pela curiosidade de ver o que não convinha, receberam graves castigos, como sucedeu à mulher de Ló e a muitos outros. Nisto o Pai me satisfez,
prometendo me castigar com severidade menor e suportar as ofensas por algum tempo, em virtude de meus méritos e minhas súplicas. Efetivamente, bem experimentam os delinquentes a promessa que me foi feita. Se fosse de outro modo, ó de quantas estátuas de sal e de quantos outros castigos estaria o mundo cheio, por causa da curiosidade. Aflições do ouvido. Sofria também pelo sentido do ouvido, aflição muito grande, porque devido ao lugar tão estreito, estava inteiramente privado dele. Só ouvi os suspiros ardentes que minha dileta mãe me dirigia do mais íntimo do coração. Ouvi ainda o doce entretenimento que tinha comigo, falando-me no íntimo com tanto amor e tanta graça que me arrebatavam o coração e me forçavam cada vez mais a amá-la. De todo o restante, porém, estava privado inteiramente, e esta privação causava-me aflição, a qual eu oferecia ao meu pai em desconto de tantas faltas, que com o sentido do ouvido cometeriam meus irmãos, pela curiosidade, por ouvir tantas murmurações, tantas palavras contra a minha lei, tantas curiosidades e outras coisas indignas que muitos ouvem com deleite. Pedi ainda a meu pai que os perdoasse e desse virtude e força àqueles que mortificavam este sentido. Fugindo da ocasião, comunicasse-lhes o bom desejo de ouvir coisas santas e atinentes à sua maior glória. Desse virtude àqueles que ficassem privados deste sentido, para que o sofressem de boa vontade por seu amor. Em virtude do agrado e deleite que senti ao ouvir os doces colóquios e os suspiros de minha dileta mãe, pedia-lhe que quisesse dar muita consolação de espíritos àqueles que ouvissem de boa vontade as palavras santas, e que, ao ouvirem as harmonias musicais, lhe elevassem o espírito a contemplar e desejar as coisas do céu. Ao pensarem nas harmonias angélicas, consolasse o seu espírito e não permitisse que fosse contaminado seu coração, por todas as coisas involuntariamente tivessem ouvido contra a lei divina. Meu pai me prometia tudo, mas sempre com esta condição: queria também a cooperação da vontade deles. Seu domínio absoluto e subordinado. Se bem que eu fosse árbitro de todas as coisas e delas dispusesse, tendo-me dado meu pai o domínio absoluto e o poder sobre todo o criado, não obstante, encontrando-me em carne mortal, como ainda não tinha tomado posse com minha humanidade de tudo que meu pai me concedera, porque se bem que isto me fosse dado desde o primeiro instante de minha concepção, não obstante não tomei posse absoluta quanto à humanidade, senão após minha ressurreição. Por isso, em tudo o que fazia e ordenava, procurava sempre o beneplácito de meu Pai, e embora pudesse dispensar as graças e obrar absolutamente por mim mesmo, nunca o fazia, mas sempre pedia tudo a meu Pai. Esta submissão era-lhe tão grata e tanto comprazia que com mão aberta me concedia o que lhe pedia. Oferecia-lhe esta submissão e sujeição em desconto de tanta liberdade que tomam meus irmãos, querendo viver à sua maneira sem submeter-se à vontade divina, desejando ser árbitros de seu querer e senhores absolutos de si mesmos, quando, segundo todo o direito, devem estar sujeitos às ordens divinas. Meu pai aceitava-o e demonstrava grande satisfação por tudo nesta minha oferta. Se cada um dos que agora não querem viver sujeitos se decidir respeitar as ordens divinas e cumprir em tudo o querer do Pai, ele estará sempre pronto para dispensar a esse tantas graças quantas lhe for necessário, a fim de que possa viver em tudo e por tudo submisso a ele. Aflição da língua.
Oferecia-lhe depois o silêncio. Durante 9 meses, nunca desatei a língua para dizer uma palavra, ainda que praticasse este silêncio em minha infância. No entanto, falava então muitas vezes com minha dileta mãe. Mas durante os 9 meses nunca me servi do uso deste sentido, permanecendo em contínuo silêncio. Era uma aflição muito grande para mim. Pensa, esposa minha, que eu, sendo a sabedoria eterna, aceitava estar tão mudo. Que aflição não sofreria uma pessoa erudita, eloquente, por estar tantos meses sem proferir uma só palavra? Certamente ser-lhe-ia insuportável. Ora, considera de que sorte seria a aflição que eu experimentava, uma vez que a sabedoria, a eloquência, a erudição das criaturas, em comparação com a minha, são estultice e ignorância. Todavia sofria todo esse tormento e oferecia ao meu pai insatisfação por todas as faltas que meus irmãos tivessem cometido com a língua. E como sabia que com este sentido meu pai deveria ser muito ofendido, mais do que com os outros, mais ardentemente eu o suplicava, e tratava de aplacar a ira paterna, juntamente indignada contra o gênero humano. Pedia-lhe não só aceitasse esta oferta, que eu lhe fazia em satisfação de tantas culpas, mas que ainda se dignasse conceder muita virtude àqueles cuja fama seria ofendida pelo próximo, sendo desonrados e injuriados, caluniados, escarnecidos e ultrajados, a fim de que o sofressem de bom grado por amor a ele e para imitar-me, pois já sabia que também eu seria a respeito disto muito ofendido por meus inimigos. Além disto, suplicava que desse virtude a todos os que soubessem mortificar-se por meio deste sentido, e não apenas tivessem querido fugir de qualquer ofensa feita a ele, mas também abster-se de falar de coisas lícitas e indiferentes. Por este meu silêncio e em virtude dele, impetrei para todos os silenciosos a graça de poder observá-lo exatamente, sobretudo os religiosos e as religiosas, para que com a ajuda divina pudessem nisto obter uma vitória gloriosa sobre o inimigo, o qual muito se prevalece deste sentido para fazer cair os mais perfeitos e exercitados na virtude. Oh, como é difícil ao homem mortificar e frear este sentido! Quanto se afadiga o demônio para fazer com que eu exercite, porque sabe muito bem que os danos que a mortificação deste sentido lhe causa, e as grandes conquistas que obtém do uso deste sentido. Uma língua solta e não mortificada é a ruína de uma cidade inteira. O inimigo infernal prevalece-se disto, para aprisionar as almas mais inocentes e do uso deste sentido alcançar muitas vitórias. Além disso, pedia-lhe que se mostrasse misericordioso com os que, tendo caído em muitos erros e cometido muitas faltas, por falarem demais e desregradamente, quisessem depois emendar-se com a ajuda de sua graça. Pedia-lhe ainda por aqueles miseráveis que, não querendo prestar ouvido às inspirações divinas, permaneciam impertinentes em seus erros. E visto que estes não queria de modo algum emendar-se, se dignasse ao menos adiar-lhes o merecido castigo. Não os castigasses com rigor, conforme eu costumava fazer antes de minha vinda ao mundo, como de fato sucedeu aos meninos que encarneciam do profeta Eliseu, os quais foram todos devorados pelos ursos, e muitos outros castigos severos que se abatem sobre os que usam em demasia da língua no falar, contra a ordem divina. Meu pai prometia-me tudo, declarando que doravante queria ser o Deus da misericórdia e não mais o Deus da justiça, como havia sido até então. Efetivamente, esposa caríssima, estás vendo como vai se mostrando misericordioso e paciente para cada um, mas também liberal e benigno para quem realmente a ele recorre, e chama-o em ajuda para vencer o inimigo e dominar seus sentidos e paixões.
Vê quantas almas silenciosas houve no mundo após minha encarnação? Quantos conventos foram instituídos, nos quais é observado o contínuo silêncio? Tudo isto é fruto daquele silêncio que eu, a sabedoria eterna, tive por 9 meses, continuado sem emitir sequer um suspiro. É fruto também das minhas súplicas a meu Pai. Vê quão grandes pecadores existem no mundo, os quais com sua língua o infestam com tantas blasfêmias, tantos perjúrios, tantas murmurações, tantas detrações. Observa com que paciência e longanimidade meu Pai o suporta. Suportas as ofensas como se não lhe fossem dirigidas. Tudo isso procede da promessa dada a mim, enquanto vivia no seio materno, em prêmio de meu penoso silêncio. Suplicava-lhe, pois, se dignasse falar ao coração daqueles que, mortificando-se por seu amor, se retirassem à solidão e vivessem em silêncio. Se dignasse cumprir a promessa feita à alma solitária pela boca do profeta Oséias. Levá-la-ei ao deserto e far-la-lhe-ei ao coração. Oséias 2:6. Que quer dizer este deserto, senão a observância de um rigoroso silêncio? Porque quem observa silêncio, embora se encontre em companhia de outros, não é impedido absolutamente de falar com Deus, como de fato experimentaste em ti mesma. Porque não é a solidão do corpo, mas a solidão do coração. Isto é, calar-se diante das criaturas, que te faz ouvir a voz do Criador e falar com Ele em teu coração. Meu Pai prometeu-me também isto, e efetivamente o vai realizando nas almas, que decididas a viverem totalmente retiradas, vivem na solidão e no silêncio. Elas ouvem a voz divina, captam melhor as inspirações divinas e se tornam partícipes dos mistérios e dos segredos divinos. De fato, vês isto realizado em tantas almas, ao coração das quais o Espírito Divino se dignou falar e manifestar coisas sublimes dos mistérios divinos. Enquanto até então isto não sucedera facilmente. Meu Pai quis manter-se sua promessa em tudo e por tudo. Se o homem não realiza coisas prodigiosas, isto não provém da largueza e beneficência divinas, mas de sua indignidade e obstinação, que não quer render-se às inspirações divinas, nem obedecer aos preceitos divinos, mas viver a seu bel prazer. Em coisa alguma quer mortificar suas paixões e seus sentidos, deixando-se escorregar desregradamente aqui e ali, aonde o amor próprio e a vontade perversa o transportam. Meu Pai está sempre pronto para conceder-lhe todas as graças e a ajuda necessárias para alcançar vitória sobre todos os sentidos, especialmente sobre a língua, que é péssima, porque uma má língua causa dano maior do que uma espada afiada. Aquela fere e mata a alma, enquanto esta fere e mata apenas o corpo, muito inferior e de nenhum valor em comparação com aquela. Aflições do olfato. Quanto ao olfato, senti a aflição por carecer completamente de tudo que pudesse deleitar e recrear este sentido. Ofereci ainda isto a meu Pai em desconto de todas as ofensas que recebesse de meus irmãos relativamente a esse sentido. Embora este sentido não seja tão prejudicial, por não ser instrumento tão apto para pecar, não obstante prejudica também a alma por excesso de delicadeza e de outros modos pelas quais a criatura ofende ao Criador. Não o explico mais detalhado, porque não és capaz de compreender isto. Digo-te, porém, que aquele que mortifica esse sentido adquire muitos méritos. A graça divina sempre o ajudará em virtude do que eu sofri e ofereci a meu Pai. Não julgues, esposa caríssima, que sofri somente a privação deste sentido em todas as coisas que poderiam agradar-me naturalmente, mas privei-me ainda de fruir do odor suavíssimo que exalava minha humanidade unida ao Verbo, porque a força da divindade fazia com que meu corpo emitisse um suavíssimo odor, embora não fosse por todos percebido. Sentia-o, todavia, minha dileta mãe, às vezes mais, outras vezes menos,
conforme queria que também ela ficasse privada disto, a fim de que se mortificasse e adquirisse maior mérito. Eu, todavia, renunciei a este prazer e deleite que podia proporcionar à minha humanidade, querendo carecer completamente de toda consolação, para assim pagar os débitos de meus irmãos e satisfazer a divina justiça, pelos mesmos sentidos pelos quais meus irmãos a irritavam. Tua esposa dileta, admiraste ao ouvir como meu corpo exalava odor tão suave e não era percebido por quem tratava comigo, pois tu anteriormente não havias ouvido dizer coisa semelhante. Digo-te em verdade, o odor exalado de minha humanidade era tão forte e tão suave que recreava as almas que se tornaram dignas de senti-lo. Eram as almas justas e inocentes. Não sentia este odor com o sentido corporal, mas com o olfato da alma. Essas almas, pois, pela suavidade do odor, acorriam para mim como ouviste, que, em minha infância, as crianças inocentes estavam em torno de mim, porque sua alma era atraída por aquele suave odor. Disto dá certo testemunho a figura da esposa sagrada quando diz ao seu dileto esposo: figurado em minha humanidade, arrasta-me em pós de ti. Corramos, aroma agradável são esses perfumes, por isso te amam as donzelas. Cântico 1:23. Estas donzelas me amavam muito e corriam à minha procura, atraídas pela fragrância do odor que sentiam, como almas inocentes. As almas justas, pois, sentiam-no com o olfato espiritual, e isto os atraía a vir a mim e amar-me. Todavia, havia algumas que, embalsamadas e recreadas por aquela suave fragrância, chegaram a entender que minha divindade estava unida à natureza humana, e me confessaram e adoraram como verdadeiro Filho de Deus. Os reis magos, o velho Simeão, a profetisa Ana, por exemplo, e outros dos quais te falarei em outra ocasião. Por agora te digo que me privei completamente de sentir este agradável e suave odor que minha própria humanidade exalava. Fiz isto, como te disse anteriormente, em desconto de todas as ofensas que com o olfato cometeria a meus irmãos. Não julgues, esposa dileta, que essa fragrância fosse um simples odor, isto é, de uma única coisa que proporcionasse um só deleite. Era uma fragrância mista, de vários e suavíssimos bálsamos deleitáveis, que faziam transparecer minha divindade. Ouve como a esposa sagrada diz na fragrância dos ungüentos. Era um odor misto de várias fragrâncias. Assim como um unguento não se faz de uma só coisa, mas de muitas, e todas participam do mesmo odor, e uma unida à outra produz um só odor, assim era meu odor. A divindade exalava sua fragrância suave, e todas as minhas virtudes produziam seu odor, e unidas ao odor de minha divindade, produziam uma só fragrância. Esta era tão intensa que, se uma criatura a tivesse sentido com olfato corporal, teria sido absorvido no paraíso de delícias. Mas disto, só minha dileta mãe foi favorecida, sendo a miúde confortada por meu pai, a fim de que não exalasse a alma por causa de tanta fragrância. A todas as outras criaturas, porém, a mantinha oculta, porque soube ser isto do agrado e da vontade do meu pai. Aflição dos membros. Estando, pois, no meio de minha mãe, privado completamente de todos os sentidos, isto é, de seu uso, encontrava-me ainda muito angustiado, por não poder fazer movimento algum com as mãos e os pés tão cruzados, sem nunca movê-los. Ofereci esta pena a meu pai, em satisfação de tantas e tão graves ofensas que recebia de todo o gênero humano por meio destes membros. Via muito bem todas as faltas que meus irmãos cometeriam com estes membros. A um ou outro eu contemplava. Considerava todos os passos, todos os movimentos. Sentia grande dor ao ver os ultrajes feitos à divina bondade. Tendo-lhe esta concedido o uso dos sentidos e dos membros, a fim de que fossem empregados para proveito deles e maior glória sua.
Eles depois faziam justamente o contrário, empregando-os e servindo-se deles em seu próprio prejuízo e em desonra de meu pai. Oferecia-lhe ainda esta intensa dor que sentia, insatisfação de todas as culpas que eles cometiam com estes membros e com todos os sentidos. Meu pai com isto foi aplacado e mostrava-se pronto para o perdão. Cada vez que se recorresse a ele com dor por estas ofensas, rogava-lhe se dignasse conceder tanta graça e virtude a todos para se emendarem, prevenissem-os com suas luzes divinas e inspirações, e dirigir-lhes os passos e as obras para a perfeição. Meu pai me atendia em todas essas coisas, como de fato faz continuamente. Somente a dureza e a obstinação da vontade perversa do homem não se abrem à divina graça, a fim de que nele possa obrar. Ao invés, o homem rejeita, consente em suas inclinações e seus desejos maus, procura satisfazer a sua vontade e não a de Deus, expulsando assim a graça divina de sua alma e ofuscando as luzes que meu Pai lhe concede, com razões perversas, que lhe inspiram suas paixões e a cegueira de sua mente. Rogava ainda meu Pai desse tantas graças àqueles que fossem privados desses membros, por fins sublimes, que neles fossem torturados por gravíssimos males, devido à disposição divina, a fim de que pudessem sofrer com paciência tudo o que ele tivesse permitido, que concedesse muitas graças àqueles que tivessem querido dele servissem para sua maior glória e a fim de cumprirem a vontade divina, e que com isto quisessem mortificar-se e exercitar-se na virtude. Meu pai concordava com tudo. E de fato vês que todas as almas que querem praticar verdadeiramente a virtude e a mortificação são assistidas e ajudadas pela graça divina de modo particular e admirável. Assim também vês que sofre com paciência e resignação quem fica privado destes membros ou é atormentado por males naturais neles ou nos sentidos. Tudo, esposa caríssima, é fruto de minhas preces e só ficam excluídos os que desesperadamente não querem entregar-se ao querer divino e afastam imprudentemente da alma as inspirações divinas e a graça. Eles são atormentados e convém-lhes sofrer o que meu Pai dispõe. Mas, devido à sua vontade rebelde e desespero, começam a experimentar na vida presente um inferno antecipado, do qual poderiam ter escapado pela entrega às disposições divinas e à divina vontade. Sofria por eles indivisível pena, vendo que tudo que eu sofri e todas as minhas orações eram para eles inúteis. Olhava cheio de compaixão, mas estes olhares a esta compaixão eram inúteis para eles, porque não queriam se render. Assim fez a cidade de Jerusalém, enquanto eu derramava lágrimas de dor por causa de sua ruína. De nada lhe serviram, em consequência de sua obstinação. A aflição do gosto. Embora tenha sofrido durante todo o tempo de minha vida, abstendo-me completamente de provar de todas essas coisas que costumam deleitar a este sentido, não obstante essa aflição, tornou-se-me mais sensível no útero materno, se bem que não fosse privado daquele sustento que me convinha para nutrir-me. Embora minha humanidade recebesse o alimento necessário e bem limitado da parte de minha dileta mãe, este não me deu gosto algum. Relativamente à humanidade, porque era igual ao das outras crianças. Alegrava-se, no entanto, meu espírito ao receber aquele alimento tão puro e delicado que proporcionava ao meu corpo matéria para se formar e para crescer. Retirava-se o alimento de uma matéria que me era tão grata por sua pureza e inocência. Oferecia também esta pena e esta aflição, e esta privação, que sofria relativamente à humanidade, e outro sim o gosto que tinha quanto à alma. A pena sofrida
pela humanidade, eu a sofri em desconto de todas as ofensas, que com o sentido do gosto recebia meu pai de todos os meus irmãos. E porque estas eram muitas e graves, desde agora me ofereci ao Pai, declarando querer privar-me completamente durante todo o tempo de minha vida, de todas as coisas que me proporcionariam qualquer deleite, até privar-me do sustento necessário, como efetivamente ouvirás na narrativa. Muitas vezes sofri fome e sede, privando-me daquele parco alimento que minha dileta mãe e outros me proporcionavam. Meu pai aceitava todos esses oferecimentos e mostrava-se aplacado para com os pecadores, por ser maior o mérito das minhas ofensas do que todas as ofensas recebidas de meus irmãos. Embora fossem muitas e graves, oferecia-lhe, pois, este agrado espiritual quando recebi o alimento de minha dileta mãe, estando em seu útero virginal, e suplicava-lhe que, por causa deste agrado que experimentei, lhe aprovesse dar muitas graças àqueles que quisessem se mortificar neste sentido, e se privassem por seu amor de saborear não só aquelas coisas que o ofendiam pela quantidade, pois este sentido requer cada vez mais e jamais se contenta, mas ainda aquelas que moderadamente e sem ofendê-lo podiam ser provadas. Pedia-lhe outro sim, fazer que estes experimentassem uma gota do que saboreava meu espírito, quando recebi o alimento de minha dileta mãe. De fato, meu pai me atendia, como experimentam no espírito os que mortificam este sentido, porque sentem mais consolação na alma quando se privam das coisas deleitáveis ao paladar, do que sentem os que satisfazem inteiramente esse sentido tão prejudicial ao espírito. Sabe, minha esposa, que todas as almas que vês mortificadas e que fizeram e fazem penitência, que vivem apenas de ervas e outras coisas vis, tudo isso é fruto de meus sofrimentos. Todos receberam de meu Pai a graça de poder fazê-lo. Via depois todos os que se mortificariam e todos os que fariam penitência, e me comprazia por causa da glória de meu Pai e da exaltação e dos méritos que assim adquiririam. Tanto maior prazer senti ao ver que tudo era em virtude de minha mortificação e prêmio de minha pena. Por isso louvava meu Pai, agradecendo sua infinita misericórdia e bondade. E a essas almas olhava-as com amor, como irmãos meus caríssimos, que anelavam imitar-me e seguir meus exemplos. Assim impetrava para elas maiores graças. Olhava depois aquelas almas infelizes que, vítimas do gosto e da satisfação deste sentido, não se preocupavam por perderem a graça divina com este gosto. E vendo-as obstinadas no mal, senti por elas grande pena, tanto mais quanto eu satisfazia por elas. Mas elas não queriam prevalecer-se de modo algum desta satisfação, permitindo por própria culpa que não lhes trouxesse bem algum, nem tudo aquilo que por elas haviam realizado. Penas e alegrias. O mesmo que experimentei quanto a este sentido, sentiu em todos os outros sentidos, e todos juntos causavam grande pena ao meu espírito. No entanto, mais me atormentava a aflição causada por meus irmãos que ofendiam meu pai, por todos os sentidos, que não queriam prevalecer de todos os meus sofrimentos e obras em seu favor. Proporcionava-me, porém, alguma consolação ver que muitas prevaleceriam de meus sofrimentos e de meus méritos, e que, em vista destes, e para imitar-me, mortificar-se-iam e avançariam na virtude e na perfeição. E eu, vendo sua boa vontade e a correspondência à minha graça, incitava-me a amá-los mais e impetrar-lhes maior graça e fortaleza, a fim de que pudessem perseverar no bem e conquistar cada vez mais méritos para a vida eterna. Repouso noturno. Terminado todos esses atos de súplicas e oferecimentos, como te disse anteriormente, minha humanidade entregava-se a algum repouso. E embora pareça que naquele estado não houvesse capacidade de sono ou de outra coisa, sendo a criatura no seio materno incapaz de qualquer coisa, ficando ali como um corpo sem vida,
ignorante e sem uso da razão. Todavia, isso não me acontecia, porque habitava naquela estreiteza como uma criança privada de juízo e do uso da razão, e de todos os sentidos quanto à aparência, mas de fato era verdadeiro homem com todo o uso da razão e Deus imortal. Por isso era bem capaz de aflição e de alegria. Tendo, pois, minha humanidade algum repouso nas horas noturnas, meu espírito unido ao Verbo estava fruindo da divindade. Isto consistia em contemplar as perfeições divinas, a saber, a grandeza, o poder, a bondade, a misericórdia, o amor e a condescendência, a sabedoria, a longanimidade, a magnificência, as riquezas, a nobreza, o domínio, o império, o governo e todas as outras virtudes e perfeições divinas. Este deleite era assim. A humanidade era privada de todo deleite por estar destinada a padecer sempre e a ser privada de todas essas coisas que poderiam proporcionar alívio e consolação. Embora minha humanidade fosse unida à divindade, não obstante, durante o tempo de repouso, ficava privada de todos os sentidos e dela se retirava o espírito, e não participava destas consolações. Minha alma deleitava-se na contemplação das perfeições divinas e, como estava unida ao Verbo, deleitava-se duplamente, enquanto ainda era partícipe de tão excelsa grandeza. Louvava o Pai eterno, exaltando sua infinita misericórdia e bondade por haver criado uma alma tão sublime e havê-la acumulado de tantas virtudes, méritos e perfeições, e de tê-la unido tão perfeitamente ao Verbo eterno, que nasce no ab eterno, de seu seio paterno. E então a alma unida ao Verbo, louvava, bendizia e dava graças ao Pai eterno, que ela contemplava abertamente. O Verbo eterno fluía, pois, de todas as perfeições divinas das quais te falei acima, e fruía delas de modo mais sublime e perfeito, porque delas usufruía como coisa própria, sendo também ele Deus eterno, imortal e impassível. Não obstante, porque estava unido à natureza humana, e por esta parte era menor do que o Pai, fruía como costuma fazer o Filho, das riquezas, honras e grandezas do próprio Pai, e delas desfrutas como herdeiro e senhor. No entanto, sendo filho, possui o domínio com certa submissão ao Pai. E se o Pai quer dispor ao seu modo, o Filho se entrega à sua vontade, embora ele também tenha seu jus com o Filho. E quando o Filho queria dispor, pedia ao Pai a este, benigno e amoroso de boa vontade, condescendia aos pedidos do Filho. Ora, eu fruía e dispunha exatamente assim dos bens de meu Pai. Louvava e glorificava-o, e estando o Verbo unido à alma, juntos fruíam como uma só coisa. De fato, estavam tão perfeitamente unidos que o Verbo era uma só coisa com a alma. Neste deleite passava-se horas, mas ao recuperar a humanidade e sentidos próprios, a alma ficava privada da fruição e da beatitude que conservava certamente em si, mas fruía com maior perfeição quando a humanidade estava privada dos sentidos, em ordem ao repouso necessário para seu sustento e desenvolvimento. Não deixava, no entanto, de oferecer ao meu Pai esse sono ou repouso, e porque era inteiramente santificado, eu rogava que se dignasse, em virtude dele, santificar os repousos noturnos de todos os meus irmãos, e não permitisse que durante essas horas fossem surpreendidos e molestados pelos inimigos infernais, os quais nessas horas e ocasiões costumam mais do que nunca desencadear e desabafar seu ódio contra Deus nas pessoas de meus irmãos, excitando-os ao mal, embaraçando-lhes a mente,
obscurecendo-lhe o intelecto, aliciando-lhe a vontade, induzindo-os com muita facilidade a consentir no pecado por eles instigado. Nisto, como em todas as coisas, o Pai me satisfazia, prometendo dar a todos os meus irmãos uma assistência especial nessas horas, a fim de que o inimigo fosse abatido e não pudesse continuar em seus péssimos planos, de cada vez que eles hajam protestado, não quererem consentir nas sugestões e assaltos do inimigo infernal, e com vontade verdadeiramente deliberada, renunciem a tudo que o demônio haja podido instigar de mal neles, tanto por sugestões quanto por fatos. E, na verdade, obtém gloriosa vitória quem se prevalecer da graça e da assistência divinas, e não contradizê-la como fazem muitos, que dão entrada ao inimigo pelo pecado, ao se entreterem a discorrer com ele. Dão-lhe campo para obter assaltos e encontram-se assim sem forças, por terem rejeitado a graça divina, sendo por isso vencidos e dominados. Premune sua serva. Não te admires, esposa caríssima, se em tua mente sentes alguma dúvida a respeito de quanto até agora te disse e ainda te direi. Porque, como se trata de coisas por ti inteiramente ignoradas, o inimigo do gênero humano se esforça por excitar em tua mente muitas dúvidas, a fim que te enfastie a obra começada por minha ordem. Assim procura entorpecer a paz e a serenidade de espírito que desfrutas ao escrever o que a mim, unicamente por bondade e misericórdia, me compraz comunicar-te. Ser forte e constante, portanto, rejeitando tudo o que contra esta obra te sugerir, e acredite firmemente no que eu te sugiro, porque eu sou a verdade infalível, não sei nem posso mentir. Conhecimento da Virgem, a Corredentora. Antes de terminar este capítulo, devem saber como minha dileta mãe já estava informada a respeito de tudo o que eu devia sofrer, enquanto na eleição que dela fez o Pai Eterno para minha mãe. Ele lhe deu tantas luzes e conhecimento que ela viu e previu todos os meus sofrimentos. Pelo mensageiro celeste que meu Pai lhe enviou, foi claramente informada acerca de tudo. Por isso, inflamada do vivo desejo de imitar-me para mais perfeitamente assemelhar-se a mim, suplicou ao Pai que a fizesse sentir todos os sofrimentos que eu sentia na minha humanidade, enquanto de tal ela fosse capaz. Com isto ficou plenamente consolada. Assim, quanto eu sofria muito nas vísceras maternas, também ela sofria parte dessas aflições, sentindo em seu próprio corpo a privação de todas as coisas das quais eu era privado. Embora ela conservasse o livre ato e movimento dos próprios sentidos corpóreos, não obstante experimentava a minha pena pela privação dos meus, pois enquanto estava em seu seio, eu lhe estava unido tão intimamente que parecia sermos uma só e mesma coisa. Pena e súplica de Jesus. Eu sentia a pena que minha inocente mãe sofria, e isto me causava maior afã. Oferecia esta pena a meu Pai e suplicava-lhe que desse virtude e graça a todas as almas inocentes que se afligem e padecem para se tornarem semelhantes a mim, para imitar-me. Meu Pai se comprazia muito nisto e prometeu-me uma graça superabundante para todas as almas acima mencionadas, até mesmo ter por elas cuidado mais especial e dar-lhes particular proteção, manifestando querer premiar e remunerar-lhes os padecimentos com imensa glória e aceitá-las e recebê-las com toda a complacência própria de sua infinita bondade e condescendência. Falarei em outro lugar de quanto mereceu nestes sofrimentos minha dileta mãe. Exortações à esposa. O que agora quero dizer-te é que procures imitar-me naquilo que te manifestei no capítulo presente. Far-lo-ás, privando-te de todas as coisas que possam trazer satisfação aos sentidos. Não só satisfação pelo que pertence às coisas pecaminosas,
mas ainda das coisas que te parecem lícitas e não me ofendem. Porque como me imitarias se te privasse apenas daquelas que não destas? E não destas, já ciente de quanto me mortifiquei, permanecendo privado de tudo por amor ao homem e para satisfazer por seus delitos? Ora, deves imitar-me enquanto o comportam teu estado e condição. E tanto mais deve fazê-lo, porque imitas assim o teu esposo. E depois o mérito será teu e será descontado de tuas faltas, enquanto eu o sofria por vós outros, não precisando disto para mim mesmo. E o mérito era todo por aqueles por aqueles pelos quais eu sofria. Embora bem visse que sofria por meus irmãos ingratos e até mesmo rebeldes e por meus inimigos, não obstante fazia-o de bom grado e em perfeita semelhança a meu pai. Imita-me nisto, esposa caríssima, oferecendo teus sofrimentos e tuas mortificações a meu pai, unidos aos meus sofrimentos e a meus méritos. Assim adquirirão valor em favor de todas as almas privadas das graças divinas, estando em pecado e ainda por todos os que sabes te serem contrários. Reza por eles com fervor maior e oferece com mais boa vontade suas penitências por eles. Assim agradarás a meu Pai e receberás cada vez mais graça e virtude. Desejo e repugnância de Jesus. Havia já passado o tempo determinado para estar nas vísceras maternas. E tendo de vir à luz e viver fora daquelas estreitezas, encontrei-me animado de desejos e repugnâncias. Queria vir à luz e começar a sofrer mais para a salvação do gênero humano. Repugnavam, no entanto, a minha humanidade tantos padecimentos que via preparados para mim. Desejava sair dessas limitações, mas experimentava repugnância em deixar o abrigo que aceitara e me era grato. Entre a repugnância e o temor, o desejo de padecer mais e de fazer a vontade do Pai, fiquei aflito e angustiado e ofereci ao Pai em favor de meus irmãos que estivessem em excitação semelhante, pelas vicissitudes em que se encontram enquanto vivem neste exílio, e rogava que lhes desse graça e virtude, a fim de poder escolher tudo que fosse de seu agrado e de sua vontade, para sua maior glória e proveito deles. O valor de sua vida no seio de Maria. Sabe, pois, esposa caríssima, que nesses 9 meses, no seio materno, essa foi a minha ocupação interna. Enquanto no exterior não era apto a fazer obra alguma, somente no interior agia então. Sofria, porém, quanto à minha humanidade, aquilo que neste capítulo te disse. Parece-te-á que tudo que te mostrei seja muito pouco em relação ao período de 9 meses, mas sabe, caríssima esposa, que minhas orações, minhas súplicas e meus sofrimentos feitos a meu Pai não eram como os teus e os dos outros, não. Poucas horas de oração vos parecem muitas. Com poucas súplicas e poucos oferecimentos, parece-vos tendes satisfeitos. Pensa, caríssima, se os santos não apenas passaram horas, mas dias inteiros em oração e súplicas a meu Pai, sem o perceberem sequer. Considera como passava para mim o tempo em que tratava com meu Pai, de um modo mais admirável do que todos os outros, sendo eu o filho unigênito e único a ele tão estreitamente. E depois renovava de vez em quando todos esses atos que te referi, pois cada vez que os referi e renovava, agradava muito ao meu Pai e conquistava maior mérito e graça para meus irmãos. Por isso procurava fazer tudo o que seria de maior proveito para eles, a fim de que todas as minhas obras fossem em prol de sua redenção mais copiosa, da qual tratava a miúde com meu Pai, consolações e amarguras. Eis, esposa caríssima, o que se deu em meu interior, enquanto vivia no seio de minha mãe, e quanto eu sofria.
Sabe que em tudo eu agia com alegria e sofria de bom grado pela salvação do gênero humano e pela glória de meu Pai. Mas como não devia ter consolação alguma, que não fosse repleta de amargura, ficava amargurado por ver meu amor tão pouco correspondido e a pouca conta em que tinham meus irmãos o que eu sofria e fazia em seu favor, e que se podiam adquirir imensos tesouros, se eles se prevalecessem de meus méritos. Não fazem por culpa própria e por descuido. Digo-te tudo isto agora, reservando o restante para o capítulo seguinte. Amém, Fiat.